presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, satisfação poder mais uma vez nos dirigir ao cidadão paranaense para poder falar de um tema extremamente importante dentro da administração pública. Eu diria que o administrador público ele tem uma responsabilidade durante o processo eleitoral de colocar um plano de governo para ser avaliado nas urnas. E esse plano de governo, eu acredito que ele deveria sempre ser registrado em cartório e que no PPA, que é feito pelo governante vencedor do processo eleitoral, que no PPA, que diz respeito aos seus 3 anos de administração e o primeiro ano do futuro governante, que fosse contemplado na íntegra o plano de governo, objeto que o levou a vencer um processo eleitoral, uma peça fundamental. Mas na prática a gente vê que não é isso que acontece. Eu gostaria que tivesse uma determinação, uma legislação no nosso país, onde os tribunais de conta, tanto da União como dos estados, tivessem a obrigação de poder observar o plano de governo discutido nas urnas e que ele estivesse na sua íntegra e, quando não ser justificado o porquê da exclusão de alguns itens, que ele estivesse sendo contemplado no PPA. Eu digo isso porque dentro do processo eleitoral, depois de vencido as eleições, Palocci, você foi prefeito como eu e deve ter agido dessa maneira, a gente tem a obrigação de poder atender a nossa comunidade. E eu digo que o governante, tanto dos municípios, como do Estado, como da União, do governo federal, tem essa responsabilidade de poder levar a sua palavra à sua sociedade. E eu vejo que isso tem que ser uma meta atingida por todos os governantes. Eu o fiz dessa maneira como prefeito. No momento que você faz um pronunciamento, independente de onde seja, numa comunidade menor ou numa comunidade maior, o compromisso assumido pelo governante, ele deve ser colocado na mesa de negociação para ser executado pela administração pública. Quando o governante se dirige a uma pequena comunidade e assume um compromisso, é obrigação do secretário da área trazer esse assunto à pauta, tanto na prefeitura como no Estado, para poder fazer com que esse assunto seja executado pela administração pública. E a gente diz isso porque não é comum. Você vê, às vezes, pessoas falando ações, dizendo sobre algumas colocações, tanto de Estado como de município, e elas não são cumpridas na sua totalidade. E eu digo isso porque aqui nesse parlamento nós estamos defendendo a sociedade paranaense. Várias ideologias políticas partidárias que vêm da força do voto da comunidade, tanto da capital como do interior, e que dá a responsabilidade de poder fazer com que as ações de governo sejam executadas na sua íntegra. E nós estamos aqui utilizando o parlamento, utilizando esses assentos dessa Assembleia, para poder proteger a nossa sociedade e levar a essa sociedade políticas públicas que façam com que melhore a qualidade de vida da nossa comunidade. E eu digo isso para poder chamar a atenção de todos os governantes em todos os momentos dos atos que são praticados na governabilidade. Não é possível você, num parlamento, ter assumido compromissos com a comunidade e esses compromissos não serem cumpridos no decorrer do exercício de governo, tanto municipal como estadual. Então a gente chama atenção para que o exercício da implantação das discussões feitas nas nossas comunidades, elas sejam rigorosamente executadas pelos governantes. E é nossa função, como deputado, de poder trazer as necessidades do interior, dos nossos municípios, assim como na prefeitura, você tem os vereadores que trazem as necessidades da comunidade, dos bairros das nossas cidades. E essas colocações são importantes para que, como um prefeito, ele tenha a obrigação de poder ouvir o vereador
e de fazer com que os compromissos assumidos sejam executados e que sejam valorizados os vereadores de uma pequena comunidade, de uma comunidade maior, aqui no Parlamento não é diferente. A nossa função é de trazer as necessidades e as demandas do Estado do Paraná para que a administração pública do Estado ela possa executar essas ações e, preferencialmente, que elas estejam contempladas no PPA, que foram objeto de discussão durante o processo eleitoral. Então, a gente chama a atenção de toda a governabilidade, tanto do Estado como dos municípios, para que isso efetivamente possa acontecer e que a gente tenha uma tranquilidade maior no exercício da nossa função, tanto como deputado como vereador. Eu digo isso porque, às vezes, a gente encontra algumas dificuldades no caminho, no momento de executar uma política pública, que não deveriam estarem existindo pontualmente. Porque o compromisso, quando assumido pelo governante, ele tem a responsabilidade de poder fazer com que esse compromisso ele seja executado. E cabe a todo o sistema público, aos secretários de Estado, aos secretários do município, a fazer com que essas ações elas possam acontecer. Não é necessário o desgaste do vereador ou do deputado na busca da concretização dessas ações, porque elas foram ditas e foram já discutidas durante o processo eleitoral pelos governantes. Então é importante que a gente tenha em mente essa colocação e que o Estado possa rigorosamente seguir tudo aquilo que foi comentado, que esteja contemplado no PPA e que a gente tenha tranquilidade de poder, na sequência, fazer com que essas ações possam acontecer. É extremamente importante e nós estamos aqui para poder auxiliar o sistema público, auxiliar o governo no desempenho dessas ações, desses compromissos que foram assumidos com as nossas comunidades, para que eles sejam desenvolvidos e que eles possam acontecer no decorrer aí do desempenho do governo do Estado, do governo do município, enfim, de qualquer um dos governos. Então a gente pede e chama atenção para que o sistema público estadual ele observe muito, ele acompanhe muito a fala do governador, para que toda a fala do governador ela se transforme em atos concretos em benefício da nossa comunidade e que isso possa acontecer em todos os níveis. Porque no momento que um governador assume um compromisso de uma ação a ser desenvolvida no Estado, ela tem que acontecer e cabe aos secretários da pasta fazer com que essa ação desse compromisso assumido pelo governador seja executado frente ao governo do Estado. Então nós chamamos a atenção dessa necessidade para que as ações públicas possam acontecer com tranquilidade e que a gente faça os investimentos com qualidade, melhorando logicamente a qualidade de vida do cidadão do Estado do Paraná. E essa colocação feita tanto pelo Estado como pelo município, ela alcança os seus objetivos na melhoria dessa qualidade de vida quando feita com qualidade. Então a gente vem aqui hoje para poder dizer a cada cidadão que você tem a necessidade de acompanhar o desenrolar das ações, quando você tem a oportunidade de solicitar um benefício aí para a sua região, que você acompanhe o desenrolar dessa atividade para que ela possa realmente acontecer quando os governantes assumem a responsabilidade de fazer com que seja dessa maneira. Muito obrigado.